Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa matéria sobre demografia, mas hoje falando um pouco mais sobre a demografia da Ásia. Na aula passada eu tinha falado para vocês sobre a demografia da Europa e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o continente asiático. Bom, todo o continente asiático possui 44,6 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a extensão daquele território, aonde vive dentro dele uma população de 4,4 bilhões de pessoas. Então nós temos 60% da população mundial residindo no continente asiático. Isso é muita gente. Só para a gente ter uma ideia, dois países, China e Índia, possuem 35% de toda a população mundial. Isso vai fazer com que dentro do continente asiático nós tenhamos uma demografia que represente uma densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em torno de 70 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muita coisa, mas devido à grande população daquele continente. No entanto, a Ásia não é formada só de gigantes mundiais em termos de população. Nós temos naquele continente países, por exemplo, como o Butão, que traz características culturais, características étnicas muito diferentes dos povos do Japão, da China ou propriamente da Índia. Vamos dar um exemplo aqui. O Butão, que eu citei agora, é um país cuja capital, Thimphu, e todo o território daquele país tem apenas 38 mil metros quadrados. Ou seja, é um micro país. Um país com uma geografia de grandes montanhas que faz com que a média de altitude naquela região seja de 2.200 metros. Nós temos a grande maior parte do país acima dos 2.200 metros de altitude. A população daquele país, ela se tornou muito famosa mundialmente devido a um índice criado dentro do Butão. Qual que é esse índice? É o índice de felicidade. As pessoas do país passaram a medir qual é a felicidade da comunidade. Depois disso, a ONU, Organização das Nações Unidas, também passou a fazer um ranqueamento dos países mais felizes do mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, durante muito tempo, foi considerado um dos 10 países mais felizes do mundo. No entanto, hoje, o Brasil vem perdendo muito dessa sua felicidade. Mas fica aqui uma grande pergunta. Qual é a pergunta, ou quais seriam as perguntas que você faria caso você quisesse medir a felicidade de alguém? É uma pequena pausa na nossa aula para essa reflexão. Se pergunte e depois pergunte a outras pessoas como você identifica ou como elas identificariam a felicidade de alguém. É uma boa reflexão. Continuando nossa demografia da Ásia, vamos agora falar um pouquinho da população chinesa. A China é um país de mais de 1,4 bilhão de pessoas que vivem numa área de 9.600.000 quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem pouco mais de 8 milhões de metros quadrados, de quilômetros quadrados, perdão. Isso faz com que a China tenha um pouco mais território que o Brasil, no entanto, uma população 7 vezes maior do que a população brasileira. A concentração da população chinesa está principalmente na região leste, aonde se encontram os rios, o Rio Amarelo e o Rio Azul, que são áreas onde desde o início da população chinesa, da civilização chinesa, as pessoas começaram a se localizar próximo a esses rios. Nós vamos ter as principais cidades da China sendo Xangai e Pequim. E as etnias chinesas, elas têm grupos muito diversos. No entanto, 92% da população é da etnia Han, H-A-N. E 1% da etnia chinesa é da comunidade Zhuang. 7% do restante da população chinesa se divide entre mais de 50 grupos étnicos.
Ou seja, a China é um país com uma diversidade étnica muito grande. Lá na China, por conta do tamanho da população, algumas décadas atrás, se iniciou um processo de controle de natalidade, justamente com o objetivo de reduzir a velocidade do crescimento da população pelo medo que eles tinham de faltar alimentos, pelo medo que eles tinham de faltar recursos para essa população. Em 1979, estabelece-se uma lei que proíbe que casais tenham mais de um filho apenas. Só que o efeito dessa lei foi que os casais começaram a selecionar que tipo de filhos eles teriam. Muitas crianças do sexo feminino foram mortas no país porque a política chinesa beneficiava famílias que tivessem filhos homens, dando para eles benefícios econômicos ou sociais. Então houve uma verdadeira matança de crianças desde a década de 70 até a década de 2000, quando se colocou fim a essa lei que determinava que apenas um filho poderia ser tido por família. Hoje, a China já começa a reverter essa política devido ao grande envelhecimento da sua população. A população indiana, que também é uma população muito expressiva dentro da Ásia, com seus mais de 1,3 bilhão de pessoas, também tem características muito importantes. Na Índia, nós temos a maior demografia, a maior densidade demográfica do mundo. Em um território de 3.200.000 km², existe aproximadamente 407 habitantes por quilômetro quadrado. Então nós temos na Índia uma grande densidade demográfica e muitos problemas sociais ligados a isso. A Índia e a China são países que vêm tendo desenvolvimento econômico já nos últimos 20, 30 anos, mas que ainda pelo tamanho da população tem grandes desafios para poder diminuir as desigualdades sociais dentro da sua população. É isso aí, pessoal. Essas são as principais informações sobre densidade, sobre demografia dentro do continente asiático. Na próxima aula eu volto com informações sobre a Oceania. Um abraço e até mais!